Olá. Bora? Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro das conversas do momento na filantropia e da cultura de doação, com informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil, tudo de forma clara, objetiva, sem enrolação. E eu sou a Roberta Faria. Eu sou o Arthur Lobac e semana sim, semana não, a gente te convida a vir aqui conosco nessa conversa para inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar. Doar com propósito, com consciência, com o coração. Afinal, aqui se faz, aqui se doa. Olá, estamos de volta. Bom, a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, pelo Dia Mundial da Saúde Mental, que foi em outubro. E, claro, a gente tem visto a sociedade conversar muito sobre esse assunto nos últimos anos, desde que o planeta colapsou num grande burnout coletivo e uma epidemia de depressão, ansiedade e transtornos variados. Felizmente, esse tema, infelizmente, está afetando a todos nós, mas, felizmente, esse tema anda cada vez menos restrito a datas específicas e mais presente no dia a dia das pessoas e das organizações. Então, no episódio de hoje, a gente pega carona nesse assunto para falar sobre como anda a saúde mental no terceiro setor. Os profissionais do terceiro setor acabam lidando com temáticas muito sensíveis que impactam diretamente a vida na sociedade. É muito comum, inclusive, a gente ouvir que eles são agentes fundamentais para a transformação social e não poderíamos concordar mais com isso. Mas será que com tantas responsabilidades e desafios, esses profissionais estão conseguindo lidar com si próprios? E será que as organizações têm conseguido dar suporte para ajudar suas equipes a lidarem com essas questões? Bom, na verdade, o terceiro setor é só um microcosmo do que acontece na sociedade como um todo. E o ambiente laboral que a gente vive hoje no mundo é muito complexo. Quando a gente olha tanto para pesquisas do setor público, quanto do setor privado, quanto do terceiro setor, que é a nossa pauta hoje, todos os dados são muito desafiadores e acabam repercutindo esse cenário de poucos recursos, muito trabalho, que contribui para uma crise muito ampla de saúde mental na sociedade. E que talvez passem pela ressignificação do papel do trabalho nas nossas vidas, principalmente depois da pandemia. Quando a gente pensa na quantidade de horas que dedicamos ao trabalho, do espaço que isso ocupa nas nossas vidas, dá para entender o quão importante é que esse espaço seja saudável, tanto para os colaboradores quanto para as organizações. Deveria, ser um ganha-ganha. Uma equipe mentalmente saudável acaba sendo mais produtiva, mais criativa, mais motivada. E se levássemos só isso em questão, a gente já teria motivo suficiente para falar e priorizar a importância de cuidar da saúde mental dos colaboradores no trabalho e, enfim, no resto da vida. Mas não é só isso. Uma equipe ansiosa, deprimida, com estresse elevado, os problemas de relação também ficam mais evidentes. As pessoas tendem a ficar mais desmotivadas, a produtividade é menor e, claro, todo trabalho que deveria ser de cuidado por um mundo melhor acaba indo por água abaixo, porque não se está cuidando nem de dentro de casa. 1º de janeiro, por volta de 00:30, pouco tempo depois da virada do ano, e o meu telefone toca. Quando eu olhei e vi que era o meu chefe me ligando, eu imaginei que fosse uma dessas ligações para desejar um feliz ano novo, felicitações de forma geral, Por isso eu atendi. Mas quando eu atendi, eu vi que a ligação era sobre trabalho. Ele veio me perguntar por que uma postagem que teria sido agendada antes da virada do ano, ele veio me perguntar o porquê que essa postagem não foi publicada. E aí eu tive que me afastar um pouco das pessoas que eu estava. Nós estávamos em uma pousada, eu, minha esposa, alguns amigos, e a gente tinha escolhido aquele local justamente por conta da tranquilidade. Mas justamente naquele local eu tive que me afastar um pouco das pessoas, Ir ali para um lugar mais reservado, conectar o meu e-mail, me conectar na plataforma que nós utilizávamos para organizar as postagens, procurar saber o motivo da publicação não ter sido postada, entender todo o contexto para depois mandar para ele explicando o que tinha acontecido. E esse foi só um dos episódios dos vários que aconteceram durante os 2 anos que eu fiquei lá. Esse que vocês acabaram de escutar é o Daniel. Na verdade, Daniel é um nome fictício que a gente criou para que ele pudesse dar esse depoimento, de forma anônima,
Daniel trabalhou entre 2021 e 2023 em uma organização de educação do estado do Ceará e passou por uma série de abusos que debilitaram sua saúde física e mental e culminaram com a sua demissão. Ele não é o único, ele é um caso de muitos, né? Uma pesquisa realizada pela Fomenta sobre saúde mental e bem-estar no terceiro setor, com mais de 800 pessoas em 214 cidades brasileiras entre agosto e setembro de 2023, mostrou que o Daniel está longe de ser um caso isolado. Mais da metade das pessoas que responderam à pesquisa, mais precisamente 55%, afirmaram que a sua saúde mental está regular ou ruim, um número que de cara chama bastante atenção e mostra como esse tema é relevante. A pesquisa também mostrou que 60% relataram existir um desequilíbrio entre a vida pessoal e de trabalho, pendendo para o lado do trabalho e deixando as demandas pessoais de lado. Quando eu fui promovido à supervisão, eu tive acesso a um celular institucional e a partir desse aparelho institucional, né, desse número em si, o meu horário de trabalho já não começava mais às 8 e não encerrava mais às 5 da tarde. Eu meio que tinha que estar com esse aparelho 24 horas por dia, independente de feriado ou final de semana, porque o meu gestor, ele simplesmente queria ser respondido de imediato. Mas eu, como mesmo num cargo de confiança, mesmo num cargo de supervisão, eu tentava dividir isso, minha vida pessoal e o trabalho. Só que a cobrança começou a ser tanta que eu já não dividia mais isso. Isso começou a afetar meu humor, eu já não dormia, eu já não tinha que aproveitar um feriado, eu já não podia mais ficar totalmente tranquilo aos finais de semana. Às vezes eu recebia ligação às 11 horas da noite, entende? Meu expediente passou a ser 24 horas por dia. Então isso meio que me desanimou ainda mais. E nessa segunda situação, me desanimou ao ponto de reduzir a minha produção, né? Eu passei a produzir menos, ficou nítido que eu estava desanimado. Então eu comecei a procurar um outro emprego, estava muito estressado, comecei a meio que ser mais rígido, né? Mais rude, mais grosso com as pessoas, inclusive meus gestores. Fiquei numa situação de estresse, mesmo que eu já não dormia, eu já não me alimentava bem, ganhei peso, já sou acima do peso, né? Eu já sou uma pessoa gorda e eu fiquei obeso, que eu comecei a me alimentar mal, eu comecei a dormir mal, eu comecei a estar sempre estressado. Isso trouxe problemas para o meu casamento também. Eu já não tinha uma vida social, eu já não tinha uma vida fora do trabalho, entendeu? A minha vida por completo era profissional. E isso me deixou muito estressado. É triste pensar que histórias como essa aconteçam dentro do terceiro setor, mas elas também nos levam à reflexão de que se os profissionais do terceiro setor estão se mostrando adoecidos, com sua saúde e bem-estar fragilizados, que tipo de apoio e ajuda podem levar para as pessoas e organizações que estão atendendo e como isso reverbera para fora da instituição? Bom, para ajudar a gente a elaborar mais essa questão, a gente conversou com a Elisa Cardial Miller. A Elisa é socióloga e é uma das cofundadoras da Minha Campinas, uma organização da sociedade civil que desde 2015 acompanha a política municipal da cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, criando mobilizações e campanhas para aproximar as pessoas das decisões de interesse público na cidade. Aqui ela conta como o respeito aos direitos trabalhistas, somados a uma gestão horizontal e uma governança que privilegia a escuta e as trocas, tem beneficiado a organização e seus colaboradores. Dentre essas escolhas, né, que eu posso chamar de boas práticas, a gente sempre contratou e pretende continuar contratando pela CLT, que garante diversos direitos ao trabalhador. Desde o começo também a gente faz formações em comunicação não violenta, porque ter um ambiente de conversa e de escuta também demanda você saber como se colocar e como se escutar. A gente também faz o Café com Afeto, que é um encontro mensal de 2 horas, que a gente vai tomar café numa cafeteria mesmo, a organização paga esse café, tem uma cota por pessoa, e a gente pode conversar, né, de temas que às vezes a gente não consegue falar no dia a dia. No geral, são temas relacionados à qualidade de vida do trabalho, ao cuidado das relações, mas aí a gente sai desse ambiente, a gente acaba criando um espaço de confiança para poder falar de coisas do dia a dia. A Elisa também contou pra gente como tem construído, junto da sua equipe, práticas de bem-estar e saúde no trabalho cotidiano. Desde o início, a Minha Campinas tem uma gestão horizontal, então a gente não tem chefias e subordinados, e
recentemente a gente partiu para uma metodologia bem específica de autogestão também, para aprimorar essa gestão horizontal. Então, a gente acredita que isso cria um ambiente propício, né? A gente tem uma metodologia onde uma vez por semana a gente tem uma reunião chamada Reunião do Círculo Minha Campinas, onde cada um de nós pode levar suas tensões. E de uns tempos para cá, inclusive, né, com a questão da pandemia e essa questão da saúde mental sendo mais falada abertamente, a gente tem conseguido trazer algumas pautas relacionadas à sobrecarga de trabalho, a como a gente faz a divisão do trabalho aqui dentro, política salarial, entre outros. Uma governança que privilegia uma escuta, um espaço de fala, aonde você tem confiança que você pode falar, né, e aquilo não vai te prejudicar. Isso acaba sendo o terreno, assim, né, para que a gente possa trabalhar outras boas práticas que vão compor, porque também não basta isso, né, não basta a conversa, podemos falar, mas a gente tem necessidades materiais, né, necessidades, né, de sobrevivência, que elas têm que estar contempladas também. Recentemente temos visto algumas discussões em torno da pauta da redução da jornada de trabalho. O próprio ministro do Trabalho afirmou recentemente que passou da hora, né, entre aspas, do Brasil discutir a jornada semanal de 4 dias. E vale contar que a MOL está participando de um projeto piloto de 4 dias e a gente está entre as 20 empresas selecionadas que participam deste piloto e começou em setembro com rodas de palestras e planejamento. Enfim, para continuar com essa discussão, vamos chamar a gente mais gabaritada do que a gente aqui, né, Roberta? A entrevistada desse programa é a Daiane França Saldanha, que é líder do Portal do Impacto, iniciativa da Fomenta, por onde ela coordenou a pesquisa Saúde Mental e Bem-Estar dos Profissionais do Terceiro Setor. A Daiane é mestre em Mudança Social e Participação Política pela Universidade de São Paulo, pesquisadora do terceiro setor, consultora, mentora e conselheira executiva de diversas ONGs com quase 20 anos de vivência na área social. A Roberta bateu um papo com ela bem interessante que você vai ouvir agora a seguir. Bem-vinda, Daiane, tudo bom? É uma alegria ter você com a gente hoje para contribuir um pouquinho com a sua experiência e aprofundar o conhecimento sobre essa pesquisa, porque o seu trabalho e da Fomenta são fundamentais para entender melhor como anda a saúde mental do terceiro setor, que a gente sabe só até agora empiricamente que é igual aquele meme, o emoji do bolinha se desmanchando, assim, né? No mínimo isso. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, Roberta. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Sou fã, sou ouvinte do podcast. Opa! E fiquei super animada pelo convite e o espaço para falar de um tema que para mim é muito caro, que a Fomenta também abraçou e a gente vem discutindo internamente. E agora a pesquisa está na rua e é uma oportunidade da gente pautar aí algumas novas ideias. Bom, para começar então, vamos falar sobre os principais resultados da pesquisa. Eu sei que você já atua há muitos anos no terceiro setor e deve conhecer bem na própria pele algumas das questões que aparecem na pesquisa como testemunho ocular da história. Mas teve algum dado nesse estudo que te surpreendeu, que você não esperava, não sabia, não tinha visto, ou você confirmou suas suspeitas? E queria que você falasse um pouquinho sobre como o terceiro setor, que tem como missão o cuidado com vários setores da sociedade, lida com o cuidado de si mesmo. Esse é um ponto bem importante, né? Eu sempre falo que um setor que se propõe a mudar, a melhorar o mundo, deve, né, ter um dever de ser exemplo no cuidado com as pessoas, em especial as pessoas que trabalham nas organizações. Com certeza. Então, eu sou cria de ONG, né, trabalho na área social há muito tempo. E aí a Fomenta, em 2020, publicou isso antes, pré-pandemia, porque a pesquisa foi feita em 2019, publicou uma pesquisa pequena com a amostra das organizações que participavam dos programas de aceleração, e ali já dando a entender um adoecimento. Todo mundo atravessou a pandemia, e esse tema foi tomando conta, né, da mídia, das notícias. E aí, mais recentemente, ano passado, eu estava bastante madura sobre o que tinha acontecido comigo em relação a isso, uma violência institucional que eu tinha passado, e na época eu não tive forças para lidar. E aí eu fiquei conversando com as pessoas na Fomenta, assim, vamos falar sobre isso, vamos investigar, porque a gente já viu na pesquisa, não é só o meu relato, nós temos outros relatos, vamos enfrentar esse elefante que está aqui na nossa sala.
E aí a gente começou a desenhar a pesquisa. Assim, os resultados, de modo geral, já eram hipóteses, né? Esse adoecimento, essa questão da remuneração, da sobrecarga, que as mulheres elas sofrem mais, né? A gente sabe que as mulheres são maioria no terceiro setor, mas não têm acesso ao recurso, não têm poder, né, necessariamente. Então, esses resultados que a gente lança luz na pesquisa já era esperado. O que eu não esperava era o abraço das pessoas do terceiro setor. O abraço no sentido de que elas usaram a pesquisa como uma maneira de gritar, né? Então, assim, Uau. é porque é tão difícil falar sobre isso, porque se eu falar sobre isso abertamente, eu vou, de repente, perder uma oportunidade de trabalho, Colocar o seu trabalho em risco, né? vou cuspir no prato que comi, né? Sim, Sendo sim. que não é sobre isso, né? E aí as pessoas usaram o fato de ser uma pesquisa anônima, elas tinham a opção de colocar o nome, de dar o contato, mas, de modo geral, a gente anonimizou os dados e elas puderam falar coisas muito profundas. Para além de responder a pesquisa com dezenas de perguntas, elas mandavam e-mail, agradeciam por a gente estar pautando esse assunto. Então, para mim, isso foi bonito, foi profundo e foi o que me deixou assim espantada, né? Positivamente espantada, e fortaleceu a relevância da pesquisa. A Fomenta publicou essa pesquisa, mas ela é ali um manifesto de toda uma categoria dos profissionais do terceiro setor que estão dizendo: estamos cansados. Por favor, olhem para nós. E um dado bem importante que você comentou aí rapidinho é sobre as mulheres, né? A outra organização do terceiro setor, o Think Olga, já tinha mostrado na pesquisa Esgotadas, que foi realizada esse ano, como as mulheres em geral, e aí não só no terceiro setor, mas na sociedade, têm sido as principais vítimas de transtornos de ansiedade, de depressão, e as mulheres pretas ainda mais. As mulheres, de fato, são mais sobrecarregadas, não é nem que estão, né? Elas são historicamente mais sobrecarregadas com toda a economia do cuidado, são mais estressadas, se tornam mais ansiosas por conta disso. E na pesquisa da Fomenta, 60% delas afirmam que também não se sentem remuneradas adequadamente pelo seu trabalho. Como as organizações do terceiro setor, Daiane, têm lidado com a construção de ambientes de trabalho mais igualitários e mentalmente saudáveis para essas mulheres? Comparado até com o universo corporativo, você acha que o terceiro setor está atrás, está para a par, inclusive nos problemas de desafios, dificuldades de encontrar essa equidade, está à frente, né? O quão longe a gente está de chegar nesse lugar mais saudável para todas? Então, a pesquisa da Think Yoga foi uma grande inspiração nessa sessão da nossa pesquisa. A Think Yoga já se aprofundou, né, nesse assunto, nesse recorte de gênero, e a gente, até quando estava produzindo ali, falei com a Maíra, disse: Maíra, a gente está encontrando esses dados, acho que a gente pode cruzar as nossas pesquisas, conversar as nossas pesquisas. Ela até esteve no lançamento. É um fato, né, independente, de novo, do setor, uma representação da sociedade. Nós, mulheres negras, estamos arrasadas, em terra arrasada e sem espaço, sem tempo para perder tempo. Né? Então é um pouco esse cenário. Com relação à remuneração, eu percebo que nós, e aí trazendo agora para o terceiro setor, nós estamos num momento interessante, porque a gente começa a falar mais sobre dinheiro, a falar mais sobre remuneração. A gente começa a problematizar o sucateamento do trabalho no setor, a pejotização. A gente começa a entender que a minha vida não é a minha ONG ou a minha OSC, né? Uhum. Que sim, a causa social ela é importante para mim, ela é a minha identidade, mas eu não sou só isso. E aí vai se criando um espaço, um amadurecimento para falar de trabalho, para solicitar uma melhor remuneração ou falar sobre isso abertamente. Vai se criando uma maturidade para expor esses pensamentos, porque não é que nós nunca tivéssemos tido ele, mas ficavam reclusos internamente ou com a pessoa mais próxima. Então, para mim, o momento é muito esse, da gente falar mais abertamente sobre dinheiro, problematizar as remunerações no setor, e também, para mim, abre uma ponte de conversar com a filantropia, com os investidores sociais, das formas como as doações são feitas para as organizações, né, que é um recurso pensado essencialmente para a ponta, e a gente esquece o meio. Também temos evoluído nisso, a gente tem tido algumas boas experiências de dinheiro, recurso livre, né, dinheiro não carimbado, mas ainda temos muito mais
formas de doação por meio de editais, que é um recurso ali restrito. Eu acho que abre ali uma porta de diálogo, de dizer, olha só, nós não temos remuneração, ou nossa remuneração não é adequada, nós nos dedicamos 100% aqui. E nós queríamos ser valorizados. Não dá para trabalhar só por amor, né, gente? A gente Exato. precisa de remuneração justa. E para que esse mercado também seja atraente, né? Enfim, para que a gente tenha carreiras melhores, profissionais melhores que possam cuidar do seu próprio desenvolvimento. A fuga que a gente vê de cérebros, né, essa expressão usada. Sim, na ciência, é. A gente pode usar que a fuga das pessoas do terceiro setor, de ter isso como profissão, elas passam a ter como um espaço de lazer, um hobby, Mas então também é isso, né? Quanto mais atraente for o setor, mais pessoas com uma capacidade de inovar, né, de avançar ideias e tal, a gente vai ter. São pecinhas que, se a gente vai movendo, a gente move uma estrutura. Mudança social é mover estrutura. E sim, passa por uma boa remuneração, indiscutivelmente. E, Daiane, embora esse tema da saúde mental, do bem-estar, do cuidado seja cada vez mais reconhecido pelos gestores e aí no mercado em geral, não é só no terceiro setor, na verdade, pela sociedade, especialmente depois da pandemia, quando essa epidemia de problemas de saúde mental se tornou global, intergeracional, enfim, né, intergêneros, enfim, é algo que afeta todos. Muitas organizações ainda não parecem saber como endereçar esse tema, como se tivesse aí uma distância entre reconhecer que o problema existe e agir para resolvê-lo. O que, claro, a gente sabe que passa pela dificuldade de acesso a recursos, de conhecimento sobre como lidar com o assunto, uma culpa, às vezes, da gestão de saber que o problema existe, mas não conseguir realmente realizar algo, então talvez seja mais fácil enfiar a cabeça no buraco, né, e fingir que não está nada acontecendo. E a gente vê isso nos números, né? Apesar de 53% dos respondentes da pesquisa terem afirmado que existe uma preocupação da gestão com a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores das organizações do terceiro setor, os números diminuem quando a gente vai para a prática, onde 70% dos respondentes dizem não perceber ações intencionais para lidar com as questões de saúde mental aí dentro das organizações. Então, além de continuar promovendo esse tema, esse debate, deixar essa conversa na mesa para que a gente possa evoluir, né, como você falou, da gente, né, conversando sobre que a gente vai chegar a conclusões, o que mais as organizações precisam começar a fazer na prática para que esse cuidado chegue na ponta dos seus colaboradores e seja de fato percebido pelas pessoas? O que são ações que possam. Não dá para dizer que nada é fácil quando você tem pouco recurso, pouco braço, pouco tempo e missões gigantescas de mudar o mundo, mas o que é mais factível para mudar e que pode melhorar imediatamente? Você tem sugestões? Sim, a gente até traz numa seção da pesquisa, né, algumas ações que as organizações têm realizado, algumas até chegam a contratar psicólogos, né, porque inclusive a pesquisa traz isso, né, muitos profissionais têm utilizado mais da metade, né, metade do seu salário com cuidado e bem-estar, então pagam psicólogos, pagam psiquiatras. Então, trazer um aparato profissional, algumas organizações também têm apostado nisso, algumas outras pagam ali a mensalidade de aplicativo, que aí você vai conseguir fazer uma meditação guiada, enfim. São algumas ações que a gente traz, entre outras. Mas eu diria que antes de investir em qualquer estrutura, em qualquer serviço para os profissionais, é de fato assumir que esse é um problema. Investigar. Temos um problema aqui? Qual é esse problema? Refletir sobre ele de verdade, né? Refletir sobre ele com os pares da diretoria, com as lideranças, com todos da organização, ouvir, né, o que eles estão falando, o que eles não estão falando também. Porque a gente não tem todas as ferramentas, a gente não consegue, às vezes, enxergar algumas coisas e está tudo bem. Mas desde que a gente entenda que eu não estou dando conta, preciso de apoio para entender qual é o problema aqui. E aí, uma vez compreendido o problema, está diagnosticado, vamos fazer as ações, rodas de conversa, a sexta-feira curta, então as pessoas querem trabalhar menos horas, né, de trabalho, isso vai trazer para elas uma sensação de que elas estão trabalhando menos, vamos começar por aí. Folga no dia do aniversário, enfim, então tem algumas medidas que são mais rápidas, mais práticas, outras que requerem ajustes internos, mas eu diria que começar primeiro diagnosticando o problema, refletindo profundamente sobre isso, né? E muitas vezes, em organizações que são muito top-down, né, que a decisão vem muito de cima para baixo, e mesmo sendo ONGs, né, que muitas pessoas não conhecem, acham que ONG
enfim, é uma verdadeira. Um oásis. Exato. Todo mundo é fofo. Mas sim, temos problemas, né, gente? Quando é muito essa relação de cima para baixo, e o gestor, ele é quem começa, né, a ação, e aí esse gestor, às vezes, ele é o cara, né, vou falar no Que masculino, causa saúde, que causa causa. problemas. E aí tem que ter alguém ali para dizer, veja bem, né, você é o problema. Exatamente, mas eu queria falar disso também, do você é o problema, porque, enfim, aí não tenho dados de pesquisa, é a minha experiência empírica, que muitas vezes não se assume o problema colocando a culpa no indivíduo e não na estrutura, né? Então, não é que temos um problema de saúde mental, é que a Roberta é muito sensível, e aí, enfim, ela é que é o problema, e não a minha organização que é o problema. Vocês passaram por esse debate, assim, como que a gente faz para mostrar que o problema não é individual, é um problema estrutural, né, do setor? Claro que ter dados coletivos ajuda, mas pensando no ponto de vista de quem é trabalhador do setor, como que você levanta esse tema, colocando que isso é um problema coletivo e não um problema só meu, assim, né? E por isso a gente precisa endereçar ele coletivamente também para resolver. Total. É um problema coletivo, de fato, né? Que as pessoas são operadoras. Um dos dados, né, que a gente vai ter, salvo engano, 64% falou que está mais sobrecarregado, né? Um dos principais problemas, fatores de estresse, é a sobrecarga de trabalho. E aí, por que a sobrecarga de trabalho, né? Porque em algum lugar na sociedade está dito que você trabalhar mais horas por dia, você é mais produtivo. E aí, se você demonstra, né? Porque além de trabalhar, você tem que demonstrar para que os seus colegas vejam que você trabalha pra Tem que caramba. performar, né? Tem que estar cansado, ocupado. Tá vestindo a camisa. Tá vestindo a camisa. Então, assim, de onde vem isso? Esse imaginário, né? Então, a gente precisa questionar, né? Assim, por que eu estou reproduzindo isso? Esses dias, né, eu vi, a gente vai ter alguns feriados em novembro, e aí todo mundo gosta de feriado. Por outro lado, todo mundo sabe também que feriado, a gente já passou por alguns, né, este ano, Sim. uma outra atrasada nas entregas. E a gente vai para o feriado chateado, nem consegue curtir, relaxar. Então, isso é o quê? É a sociedade, né? A sociedade, estou dizendo, essa estrutura que vai nos achatando, dizendo, olha, você não tem tempo para descansar, isso não é para você, olha só as suas entregas, os seus prazos estão batendo na sua porta. O seu colega, ele está fazendo e você não está fazendo. É isso, assim, a gente acaba sendo um operador de uma estrutura que, se ela tem um modus operandi, se a gente não opera da forma como está definido, a gente é sacado fora. Ter uma outra via, um outro modo de vida leva tempo, né? A gente absorver, tá uma loucura. Assim como o planeta está colapsando, nós somos o planeta, nós também estamos colapsando. Então, isso, para usar uma palavra da moda, isso não é sustentável. Uhum. A gente quer mudar o mundo, e eu brinco muitas vezes, né? Até bíblico, né? A gente quer mudar o mundo, mas perder a si próprio. Não dá, né? A gente tem que se colocar no centro, né? Isso não é ser egoísta. Eu vejo de forma contrária, isso é ser altruísta, porque se eu estou bem cuidada, se eu estou com minha autoconfiança em dia, eu movo o mundo. Então, quanto mais pessoas no setor social, em qualquer setor, estiverem bem, a capacidade delas fazerem um bem, mudarem o mundo vai ser maior. Mas a gente precisa romper com essa estrutura. Estamos abertos para isso? Estamos vulneráveis para isso? Esse gestor que a gente falou, né, que é o problema, se ele entender, ele acolher que ele é o problema e ele perguntar por que eu sou um problema, por que eu estou agindo assim, já é um bom ponto de partida, né? Eu estou agindo assim porque algo está me levando a agir assim, eu sou assim mesmo, então vai trabalhar na terapia suas questões. E Daiane, um dos pontos que a gente sabe que é um grande estressor, e aí não só nas organizações, né, no mundo do trabalho, são os recursos ou falta deles, e é claro que isso se agrava bastante quando a gente olha o modelo de financiamento do terceiro setor, né, que geralmente é baseado em formas de incentivo que olham só para a ponta e não para o desenvolvimento institucional. E aí, muitas vezes, o orçamento que está ali no foco no resultado, nos materiais, no quantas pessoas beneficiadas, e acaba se desenvolvendo muito pouco, né, benefícios, ter uma estrutura com mais gente, etc, né, para beneficiar quem está por trás dos projetos. Como a gente pode, você acha, conscientizar e trabalhar junto com os investidores sociais, com os patrocinadores,
para atuar em parceria com as organizações, nesse sentido de promover um ambiente de trabalho mais saudável. A gente tem que colocar essa linha, quando a gente pede dinheiro, patrocínio, assim, a linha, assim, cuidado com a equipe, para começar a trabalhar isso na mente, assim, como uma forma de impacto também. Eu gosto disso, viu, Roberta? Eu sempre falo que o papel aceita tudo. Sim. E a gente, às vezes, julga, né? As lideranças que estão ali no front captando recursos, ou os próximos profissionais de captação de recursos, a gente aprende a escrever aquilo que o investidor quer ler. Sim. Quanto mais traquejo você vai tendo, mais leitura você vai tendo de como as coisas funcionam, a hipótese é que você obtenha mais sucesso nessa captação, né? Para pegar esse recorte que você trouxe, que eu gosto. Mas a gente vive num momento de que estamos falando de filantropia baseada em confiança, por exemplo. Sim. Né? Eu arriscaria falar, sobretudo com quem já se tem um relacionamento, mesmo que recente, falar assim, olha só, nosso custo administrativo, ele não está deflagrado aqui no projeto, ou a gente tem que fazer muita ginástica para dar conta disso. Vamos negociar? A gente não quer grandes mudanças, mas a gente só quer que fique bom para todo mundo. E falar abertamente, usar palavras simples, ser explícita na solicitação. O projeto, ele lida com muita situação de emergência, com muita situação de tragédia, ou os profissionais que estão no campo recebem muita demanda, né, das comunidades, isso surgiu bastante na pesquisa, né? E a gente precisa de cuidar desse pessoal. Isso não foi previsto no primeiro projeto, vamos ver agora? Então, acho que sim, podemos conversar, devemos, na verdade, conversar com quem está pagando ou dividindo a conta com a gente, porque se todos nós, nosso objetivo é gerar impacto social, é preciso trabalhar a consciência de que o impacto social passa pelas pessoas que estão gerando esse impacto, trabalhando para gerar esse impacto social. Eu não estou dizendo, não tenho a visão romântica de que a gente vai conseguir isso com todo mundo, a gente vai conseguir isso na primeira tentativa. Mas da mesma forma como a gente vem ganhando espaço, a gente vem conseguindo falar sobre outras formas de filantropia, a gente vem construindo outros modos, né, até de problematizar o que é impacto para cada organização, acho que devemos tentar. E também essa coisa do impacto, eu sempre falo, né, as pessoas nas organizações, aí como cria de ONG, a gente sempre tem uma pressão de quantidade. Sim. Às vezes você está num município que tem 40 mil pessoas e se você for fazer a conta, o que estão te pedindo ali não vai rolar, é surreal, mas você faz das tripas coração, como diz o ditado. Então, assim, também é isso, quantidade vezes qualidade para fora e quantidade vezes qualidade para dentro. Não é trabalhar mais, mas trabalhar certo. E aí a gente está falando de um contexto mais de fora para dentro, né? Mas de dentro para dentro também, aprender outras formas de liderar pessoas. Tem muito gestor que ainda tem aquela síndrome, né, do se eu não estou aqui, nada funciona. E aí isso sobrecarrega a pessoa, ela nem tá vendo. Super. A pessoa tá fazendo tudo mal feito, errado. Não, ela só tá fazendo do jeito dela, né? Se não tem nada ali que tá colocando em risco, nada que de fato é um erro, e mesmo se for um erro dá para aprender com isso, mas calma, você não vai, assim, a organização não é você não é a organização. Então também a gente olhar para dentro, outras formas de gerenciar projetos, gerenciar pessoas. A pressão, ela existe, a pressão externa, ela existe. Mas a gente tem que equilibrar a pressão interna, senão a gente não dá conta. E eu queria te fazer pra gente uma última pergunta, reflexão. A gente sabe que, por um lado, tem essa fantasia, assim, de que o terceiro setor é um lugar cheio de gente fofa, onde você muda o mundo, e isso é muito recompensador, especialmente pra quem tá de fora e também pra quem tá de dentro. Você, de fato, vê que o seu propósito se realiza, assim, é muito recompensador. Mas a gente sabe também que pode ser um trabalho insalubre, assim, né? A gente tá vendo agora, por exemplo, as organizações humanitárias atuando na faixa de Gaza, assim, né? Eu não posso conceber a dificuldade e a saúde mental desses profissionais que estão lá agora, né, de diversas organizações internacionais, lidando com um nível de barbárie e horror, assim, né, impensável. E no dia a dia mesmo de quem tá aqui, né, isso, você não poder ajudar alguém, não conseguir, não ter o recurso para ajudar uma pessoa, né? Enfim, ter que dizer não para pessoas que estão em extrema vulnerabilidade e não conseguir, ou não conseguir convencer investidores de investir na sua causa, tudo isso tem um peso muito grande, né, na saúde mental das pessoas, cobra uma conta enorme. Queria que você falasse sobre como isso apareceu, da natureza do trabalho social ter em si mesmo um custo alto
mental, emocional, psicológico, como isso apareceu na pesquisa e como você, como profissional do terceiro setor que tem vivido isso, como você lida e seu conselho, né, para os nossos ouvintes que também estão nessa situação, para, de alguma maneira, conseguir se blindar sem perder a alma. Aparece nesse sentido que eu falei há pouco, né, de que elas estão no setor e tem muitas demandas da comunidade, dos indivíduos atendidos. Então, tem gente que coloca, né, a maioria, eu diria, coloca o seu telefone pessoal à disposição. Então, aconteceu qualquer coisa, Tira dinheiro do bolso, né? A gente sabe. independente da hora, tá ali Uhum. ligando, conectando, e essa pessoa se sente no dever cívico, para além da sua função laboral, né, o seu dever moral, ético de fazer. Porque se ela diz não, é como se ela estivesse cometendo um grande pecado. Então, isso aparece. Algumas pessoas relataram ali em depoimentos que elas têm tentado, né, separar isso, mas a gente sabe que é muito difícil. A gente vê, sobretudo entre as lideranças, presidentes de organizações, e aí também um pouco da minha experiência, né? Só no ano passado passaram por nós mais de 400 organizações nos programas, né, de capacitação e mentoria. Então, tem muito a solidão do pessoal que está na Sim. presidência e na diretoria. Isso também é um ponto. E aí, como é o nome da pessoa, o CPF da pessoa que Sim. está ali respaldando, ele é representante legal, isso pesa também. Porque se tudo der errado, não é só a ONG que vai para a lona, eu vou para a lona também. Se tiver algum prejuízo, são os meus bens, né, que poderão, né, não necessariamente, mas poderão ser confiscados. E também, um terceiro e último ponto, essas pessoas, elas, né, por conta dessa questão moral, ética, elas, eu já ouvi muito assim, eles precisam de mim. Isso é Sim. muito interessante. Essa síndrome de herói, assim, também, né? Eles só têm a mim, Salvador. se eu não fizer por eles. E aí a gente conversa com várias coisas, essa síndrome do herói, da heroína, um pensamento colonizador, Sim. né, que aí a gente vai para um outro lugar, né? Entre as mulheres, e aproveitando que nós estamos no novembro negro, né, no mês da consciência negra, vale destacar que as mulheres negras, esse senso, ele é ainda mais latente, perceptível, porque é uma identidade ainda mais marcante. Nós, mulheres negras, não temos muito lugar nosso na sociedade, a não ser os lugares subalternos. Então, quando a gente chega no lugar de liderança, da diretoria e presidência de uma organização, e a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa, a gente não quer saltar aquilo de maneira alguma, porque aquilo nos faz. O Sim. trabalho no setor, né, no terceiro setor, sobretudo para as mulheres negras, é uma possibilidade que a gente vai ver, tem mais mulheres negras na liderança do terceiro setor do que qualquer outro setor, é o lugar delas brilharem. Então, como que eu vou reclamar que eu estou trabalhando demais? Sim. É a minha chance. Eu me vejo muitas vezes nesse lugar. Não poder dizer não, né? Não poder dizer não. É a sua oportunidade. Recentemente eu passei por uma cirurgia. Eu era para ter ficado 30 dias de licença. Na terceira semana eu já fui voltando aos poucos para ver e-mail e eu percebi uma doença imensa de não conseguir parar. Eu estava na minha cirurgia, quando eu voltei, né, aos sentidos, a primeira coisa que me pensou foi justamente o lançamento da pesquisa. Eu pensei que estava eu fiz a cirurgia no dia 4, a pesquisa foi lançada no dia 10 e eu pensando, meu Deus, será que deu certo? Como vai ser? E aí eu comecei, voltando, já tendo mais um pouco de locomoção, a ter os meus rituais, né? Rituais que a gente escuta por aí. Então, não pegar no celular quando acordar. Todo dia é o meu primeiro pensamento. Será que alguém já falou comigo do trabalho no celular? Mas eu não tenho pegado do celular. Muito bem, muito bem. Tipo, e aí, quando é à noite, agora eu tô tomando um chá e lendo qualquer outra coisa. E aí, se me permite, separei aqui um trechinho de Bell Hooks, Maravilhoso. Ensinando Comunidade, uma Pedagogia da Esperança. Esse livro ele vai falar, sobretudo, a construção de comunidades entre professores, cientistas, né, pessoas negras, mas eu estendo isso para o nosso setor também. E tem só um trechinho aqui, que é: quando apontamos o problema, quando expressamos nossa queixa sem foco construtivo,
na resolução, afastamos a esperança. Dessa maneira, a crítica pode se tornar só uma expressão de profundo cinismo, que acaba servindo de apoio para a cultura dominante. Então, para que eu dar me fazer me encaminhar no final, aqui a minha fala, eu quero dizer assim, nós estamos apontando um problema, mas a gente não quer ficar debatendo exaustivamente o problema. Nós sabemos o problema, conhecemos na pele, nós queremos construir soluções, né? Queremos construir as pontes, os caminhos com todos. Porque só assim, na minha concepção, a gente vai mover estrutura e construir essa mudança social. Que o terceiro setor já faz muito bem feito há muito tempo, por isso que as pessoas estão tão cansadas também. Sim. Mas a partir daqui para frente, precisamos nos reorganizar. E nos reorganizar em comunidade, que é como o Bell Hooks aqui nos fala muito bem. Muito bom. Ser rede, né? Ser rede. Mai, Daiane, maravilhoso. Muito obrigada. Fiquei com 1000 questões aqui que terei que levar para terapia e, enfim, para as redes, para conversar. Rende muito, mas muito obrigada. Você ajudou muito a gente nessa reflexão. Sempre bem-vinda quando tiver mais coisas dessa pesquisa. Espero que a gente possa te receber aqui para dizer que, uau, as coisas melhoraram muito, o terceiro setor está trabalhando menos, está descansando mais, está todo mundo com a terapia em dia. Enfim, vai ter outra pesquisa, vocês pretendem refazer de tempos em tempos? A primeira, né, a gente fez publicou em 2020, agora em 2023, então talvez, né? Vamos ver o que o futuro nos aguarda. Eu que agradeço, Roberta, pelo convite. Bom, papo muito bom e muito necessário, né? Acho que o terceiro setor tem essa característica mesmo de colocar o outro à frente, então é importante a gente lembrar do caminho inverso, né? De se colocar no centro e ampliando essas camadas para que o cuidado parta de si mesmo, mas chegue até o público atendido e vá se expandindo para toda a sociedade. É como aquele negócio do avião, quando tem alguma turbulência ou acidente, né, que sempre foi orientação que eu lembro a primeira vez que eu vi, me chocou, que era, se tiver algum acidente, coloque a máscara em você mesmo antes de colocar no seu filho e tudo, né? Eu falei, meu Deus, que horror e tal, mas é isso, né? Como você vai salvar seu filho se você estiver desmaiado, né? Então, acho que é um pouco por aí. Então vamos já no pique aí para o quadro Pra Saber Mais de hoje. Nossa primeira sugestão é o Mapa de Saúde Mental, que é um site que une pessoas em sofrimento mental aos serviços de cuidado disponíveis online na região onde elas estão. Lá é possível encontrar serviços públicos de saúde mental disponíveis em muitas partes do Brasil, além de serviços de acolhimento e atendimento gratuitos ou voluntários realizados por ONGs, instituições filantrópicas, clínicas de escolas, entre outros. Além disso, é possível encontrar um guia de ajuda que mostra como e quando buscar ajuda ou ajudar alguém que esteja precisando. Bom, esse aqui é fácil, o link está na descrição do episódio, mas o site é mapasaudemental.com.br. E também pode indicar aqui a pesquisa Saúde Mental no Terceiro Setor, tema do episódio. No próprio site da Fomenta você acessa os resultados completos, o link está na descrição do episódio. Muito bom, Arthur. E para quem quer ler mais sobre isso, eu queria recomendar aqui um livro que, enfim, foi muito importante para mim anos atrás, chamado O Demônio do Meio-Dia, que é do escritor, jornalista americano Andrew Solomon, e ele faz uma anatomia da depressão. Ele tinha acabado de lançar um livro novo na época, então ele parte de uma experiência pessoal. Quando ele percebeu que ele não estava bem, na verdade ele se deu conta que ele não estava bem a vida inteira, e aí ele conta sobre o seu processo de descobrir e tratar essa doença, que é tão popular, mas ainda tão pouco compreendida, trazendo também estudos científicos, dados, depoimentos de outras pessoas. É um livro muito profundo e complexo, mas também muito didático e sensível, que esclarece aí com detalhes os impactos da depressão em diversas populações e traz um conforto para quem está enfrentando essa doença. O psicanalista Contargo Carigares, inclusive, disse uma vez que se ele tivesse que descer na fossa da depressão e levar com ele um livro só, seria esse do Solomon, porque certamente ele se sentiria menos sozinho, mais acolhido e vendo alguma luz no fim do fundo do poço. E para finalizar o episódio de hoje, uma dica aí mais lúdica, por assim dizer, é o filme de animação Soul é de alma, né? S-O-U-L. É uma produção e animação da Disney e da Pixar, que traz a história de Joe, um professor de música. Depois de sofrer um acidente, ele tem sua alma separada do corpo e começa a enfrentar vários desafios para se autoconhecer novamente.
Durante essa jornada, ele precisa buscar novas motivações para retornar ao seu corpo e meios para conhecer e compreender melhor sobre si mesmo. Com a ajuda de Alma 22, uma visão pessimista da vida, eles se juntam para viver aventuras e começam a enfrentar os desafios. Uma animação faz a gente refletir sobre o nosso papel no mundo, que vale tanto para crianças quanto para adultos. É aquele tipo de filme, né, que você põe pra criança e tal, e a criança dá 5 minutos, a criança não tá afim mais e você tá ali, né, o filme da sua vida. E essas foram as dicas de hoje, né, do Pra Saber Mais, mas super importante lembrar que se você tá sofrendo, é fundamental buscar especialistas, né, e encarar essa questão de frente, não simplesmente, né, ver um filme ou alguma coisa assim como a gente sugeriu aqui e seus problemas acabaram. Arthur, eu acho que uma coisa muito legal que a Daiane falou, e acho que isso podemos levar e aplicar para todas as nossos papéis institucionais, é que não existe maneira de resolver o problema sem primeiro reconhecê-lo. Então, essas culpas que às vezes tem, né, a gente como gestores, que trabalha, né, em organizações privadas do terceiro setor, públicas que seja, a gente sabe que nem sempre teremos os recursos necessários para fazer o melhor possível. Geralmente temos consciência de que não estamos fazendo o melhor possível e talvez uma maneira mais fácil de lidar com isso seja ignorar o problema, mas ele não vai embora só se a gente ignorar. Então, o que a Daiane fala ali da gente começar entendendo que esse problema existe, então chamar uma roda de conversa, fazer um censo anônimo, né? Enfim, ela falou muito da construção desse espaço seguro que pode ser um censo anônimo para entender como as pessoas na sua organização estão se sentindo, que problemas de saúde mental elas estão enfrentando, porque a partir desse reconhecimento de uma questão que é coletiva, não é individual, as pessoas têm sensibilidades individuais e manifestam as questões individualmente, mas quando você olha números mostrando um planeta inteiro em crise, a gente tem que entender que é uma questão estrutural. Então, entendendo qual é o status, em que pé está a situação da nossa organização, daí a gente pode partir para pensar quais são as soluções possíveis. Será que é criar mais espaços de conversa? Será que o grande problema é a sobrecarga, junto com uma baixa remuneração que faz com que a vida se torne muito dura para quem está ali na luta para conseguir manter a cabeça fora d'água? Ou às vezes é uma questão de gestão, de chefes abusivos, de relações trabalhistas abusivas, como a gente ouviu no depoimento. A gente precisa entender primeiro qual é o problema e de onde ele está vindo, para daí pensar quais são os próximos passos e que recursos a gente vai precisar para enfrentá-los. Alguns serão recursos financeiros, que pode significar, a curto, médio, longo prazo, repensar como a gente pensa o custo dos projetos e como a gente conversa com financiadores para que eles entendam que cuidar da equipe também é uma forma de impacto social tão importante quanto o impacto social que se causa na ponta. E às vezes pode estar até em soluções mais simples, como treinar melhor os nossos gerentes, chefes, lideranças, para que se relacionem de uma forma que não seja violenta, que seja inclusiva, que seja acolhedora. Talvez possa ter mais espaços de troca dentro da organização. Há soluções que não são tão complicadas assim, que podem ajudar já a dar passos para um ambiente de trabalho mais saudável para todas e todos. E é assim que a gente vai conseguir, de fato, mudar o mundo. E eu queria só fazer um lembrete aqui, porque a gente fala, sempre que a gente fala sobre isso, e ligando a sobrecarga, se fala muito sobre, mas não tem como ser diferente, afinal, precisamos trabalhar cada vez mais, estamos numa sociedade capitalista, neoliberal, e enfim, precisamos produzir, trabalhar enquanto eles durmam, etc. Mas eu queria lembrar que quem criou a semana de 5 dias, e fazendo com que se deixasse de trabalhar sábados e domingos, originalmente foi um grande mestre do capitalismo, que foi o Henry Ford, que inventou o Fordismo ali, a produção ali sistematizada. Ele se deu conta em algum momento que trabalhadores que trabalhavam 5, 7 dias por semana sofriam mais acidentes de trabalho e isso gerava prejuízo, eram mais cansados, menos produtivos, e assim começou a se espalhar a mágica ideia do fim de semana. Em algum momento a gente vai rever de novo, a presença massiva da tecnologia, o quanto a gente está exigindo e desgastando as pessoas para estarem 24 horas por dia disponíveis e, quem sabe, começar esse movimento de repensar. Não foi sempre assim, a gente já teve crianças trabalhando em fábricas 20 horas por dia, inclusive em fins de semana. Hoje a gente trabalha 5 dias por semana, quem sabe no futuro a gente trabalhe 3 e tenha mais tempo para cuidar de nós mesmos e do mundo.
E esses são todos movimentos contínuos e que começam da gente, por dentro das nossas organizações. Pode parecer impossível agora, mas não é. Já foi impossível também no passado e a gente está aqui e pode melhorar ainda mais para o nosso futuro. Tenhamos esperança e vamos trabalhar rumo àquilo e o modo de trabalho que a gente acredita que tem que ser, que é o correto, justo e valoroso para todos. Bom, falou tudo. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Esperamos que a nossa conversa seja apenas o ponto inicial para novas iniciativas que ampliam o debate sobre saúde mental na nossa sociedade. Se você quiser falar mais sobre isso, sobre esse e outros temas do universo da filantropia, segue a gente lá no Instagram e no LinkedIn, pelo @Instituto MOL. MOL é MOL, sempre lembrando. E se você curtiu o episódio e tem críticas e sugestões a fazer, não deixe de enviar seu comentário por lá e compartilhar com seus contatos. É com a contribuição de vocês que a gente vai enriquecendo o debate, chegando a mais gente. Lembrando que só existe debate se tem mais de uma pessoa envolvida. Ou, né, quanto mais pessoas, melhor. Fala com a gente, conta pra gente. Queremos saber a sua experiência também. E no tocador onde você está ouvindo esse podcast, sempre dá pra você ir lá e dar uma moralzinha pra gente. Seja por meio de estrelinhas, um comentário positivo, um compartilhamento, ou alguma coisa que venha do seu coração. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior. O episódio teve produção e roteiro de Gabriela Portilho, com roteiro final e direção de Ana Ju Rodrigues e Vanessa Henriques, assistência de gravação de Vitória Prates, arte da Gláucia Ribeiro e divulgação de Júlia Cunha, todas do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais! Até mais!